Olá! Para adiantar o processo, coloquei 3,5 copos de argamassa cinza, peneirei e coloquei a água. A água eu coloco aos poucos e vou mexendo. Olha como eu gosto de trabalhar com a minha massa. Ela é mole, mas ela é consistente. Então, não exagere na água, porque ela fica fraca, ela pode quebrar e também esfarelar. Então, eu vou com meus potinhos para fazer as cores. Vou colocar 3 colheres de massa em cada potinho e vou fazer 2 cores. Hoje vou trabalhar com um corante em pó. Vou pegar 2 colherzinhas de pó na cor vermelho, essas colherzinhas de café, e vou misturar muito bem. Ela vai ficar um pouco grossa, aí eu coloco um pouco de água para misturar melhor. Agora eu vou usar o corante pó verde e vou colocar 2 colherzinhas de pó, essas colherzinhas de café. Vocês viram que eu sempre, em todos os vídeos, eu mexo muito bem as cores e a massa. Reforçando novamente, misturar muito bem, mexer muito bem. Pegando o molde e o contramolde. Então, olha o fundo como que eu tenho que deixar, de 1 centímetro ou 1,5 centímetros, tá? Para não deixar o fundo fino, para não quebrar. Então, vou passar a vaselina líquida por dentro no molde e por fora no contramolde. Pegando o pedrisco para colocar no contramolde para fazer o peso. Vocês podem estar pegando qualquer outra coisa na casa de vocês só para fazer o peso. E depois eu vou colocar a fita crepe nas laterais. Agora eu vou pegar as cores, vou colocar em bolas. Vou pegar as cores e vou colocar nas laterais do molde para dar um detalhe a mais e reforçar as cores. Pegando a bacia, eu vou mexer e jogar tudo dentro do molde. Bom, vocês até já sabem, vou colocar o restante das cores na borda para fazer o desenho que eu adoro. Eu fui pegar o martelinho de ponta de borracha para vibrar. Então, eu vou vibrar para as bolhas de ar subir e depois eu venho com meu palito de churrasco para furar. Pegando o contramolde, eu vou centralizar e afundar. E com a ajuda do martelinho, ele vai me auxiliando com a massa. E assim eu vou prender com a fita crepe. Vou deixar de 3 ou
4 dias no molde, vai depender do clima. Como tá muito frio, vou deixar 4 dias. Se aparecer alguma bolha na borda, eu pego o palito e furo. Então, vamos desenformar, tirando a fita crepe e o pedrisco. Agora eu vou colocar água gelada, porque esse meu contramolde fica difícil de desgrudar no fundo e também para não lascar a minha borda interna. É só puxar devagar que ele sai. Pronto, ele saiu. E agora eu vou empurrar as laterais para o ar entrar. Coloco uma toalha para proteger a peça e venho com o secador. Pronto. A peça, ela sai bem molhada. Olha esses tons do vermelho e do verde, mas quando ela vai secando, ela vai clareando um pouco, vocês vão ver a diferença. E olha o cinza. Eu queria fazer essa peça porque eu nunca fiz pro ateliê e como é uma época de data especial para decoração, vai ficar perfeito. Vou deixar secar bem na sombra e voltarei com o processo de impermeabilização. A peça, ela tá bem seca e limpa. Eu gosto de colocar um porta-copos ou plástico para passar a resina. Então, vamos com a resina acrílica à base de água. Eu passo 3 demão, a cada demão respeitando em 4 horas. Eu passo na peça toda, só que eu começo na borda, laterais e por dentro. Porque na hora que eu for pegar na peça para colocar em outro lugar, não tem perigo de deixar as marcas ou manchar, né, com os próprios dedos. Vou mostrar um pouco que vocês já sabem e depois eu voltarei com ela pronta. A peça ficou pronta. Olha esses detalhes. Olha o cinza feita com a argamassa AC3 cinza. Tem peças que fica um cinza tão claro que vocês vão achar que é branco, mas não é. É cinza, mas ele clareou de uma tal maneira que até eu fico surpresa em algumas peças. Então, é um detalhe, esse verde, vermelho e o cinza ficou perfeito. Olha que lindo para decorar para o Natal. Você pode decorar de sua maneira. Eu sempre falo para os clientes, decorem de sua maneira. Aí eu coloquei o Papai Noel, tá? E eu tive algumas fotos lá no Insta que eu coloquei com Papai Noel e clientes adoraram essa ideia. Então, comente aqui. Vou gostar de saber. Espero vocês num próximo vídeo.